Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Brasil! Brasil! Aí em Quixeramobim são 11 horas e 35 minutos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior de Quixeramobim, especialmente aos ouvintes do programa Sindicato em Destaque. Tá? Antes de começar tudo, quero mandar um abraço para o pessoal aqui da Santa Catarina, né, que quando eu estive por lá, o pessoal me disseram que escuta o programa, escuta a rádio lá. Tá? Helena, Glauco, sua esposa, e um abraço para todo mundo, meu compadre, todas as pessoas que moram na Santa Catarina. Bom, e hoje também, diante do início do programa, eu cumprimentar todos os nossos servidores e servidoras públicos municipais, né? Essa semana, segunda-feira, semana passada, na verdade, dia 29, foi o dia do servidor público municipal, né? E a gente quer parabenizar, na verdade, 28, né? Todos os nossos servidores e servidoras. E hoje no programa traremos muitas informações, textos, reflexões sobre o nosso momento, que é o momento que a gente vive, as dificuldades que a gente enfrenta. Então, cumprimentar os ouvintes que nos escutam através da AFM de São Miguel, que todos os sábados retransmite o nosso programa. E os ouvintes que estão fora da nossa cidade, fora do nosso estado, que nos acompanham pelas redes sociais, pelos aplicativos de internet. Então, um grande abraço a todos e todas e fique conosco até 12 horas em que termina o programa. Então vamos lá, bandeira, o nosso editorial. Sindicato em Destaque. Editorial. E agora? A reforma passou. E agora, José? Com a reforma da Previdência, algumas recomendações podem ser muito valiosas para evitar a sua vulnerabilidade econômica no futuro. Esta semana marcou o fim de mais uma extenuante jornada de discussão sobre a reforma da Previdência que consumiu a agenda das entidades representativas de servidores públicos, dos trabalhadores em geral, do setor produtivo e do mercado financeiro desde dezembro de 2016, quando as proposituras da PEC 287/16, ainda pelo governo Temer, até a derradeira aprovada da PEC 06/19, proposta pelo governo Bolsonaro. De fato e concreto, enquanto disputaremos os parâmetros de constitucionalidade dos efeitos das normas de constitucionalidade duvidosa, resta a bancários, magistrados, procuradores, médicos, carteiros, professores, servidores públicos de todas as faixas salariais, em início, meio ou em fim de carreira, ou mesmo aposentados, não contar com nossas astúcias e certificarem-se cada um da própria posição no contexto da reforma e decidir o que fazer diante dela. Em regra, está claro que a reforma implica o atraso da aquisição do direito ao benefício, a diminuição de seu valor efetivo e o aumento das contribuições previdenciárias. Mas algumas recomendações podem ser valiosas para que se possa evitar, pela forma mais eficaz possível, a vulnerabilidade econômica no futuro. Para quem está começando, a mensagem é das inúmeras pessoas que lamentam não terem, na juventude, dado valor para a formalização de vínculos de emprego, a reunião de documentação para a comprovação futura de trabalhos informais, para o recolhimento de contribuições como profissionais liberais ou, quando possível, para a formação de reservas na Previdência Complementar. A contratação do plano de Previdência Complementar, somada a de seguros privados por doenças, invalidez e morte, conjugados, custa mais caro e, em regra, paga benefícios menores que a Previdência Social. Isso porque, em razão da base diversificada de custeio, as contribuições da Previdência Social são calculadas, em regra, em 31% deste valor, justamente para terem capacidade de entregar, ao final de cerca de 35 anos de tempo de contribuição, renda da aposentadoria proporcional ao salário da atividade. O que ocorre na prática frequente para grande parte dos poucos que conseguem fazer aportes na Previdência Complementar
é a fixação de mensalidade total desses contratos, não superior a 10% da renda mensal, e mesmo, apesar de todo o esforço, uma ruptura do compromisso previdenciário no meio do caminho, com a utilização dos saldos para a aquisição de imóveis ou decisões de consumo, como o ensino superior dos filhos. É comum também a cessação das contribuições para seguros de invalidez e morte em fases mais apertadas, em regra, com perda de todos os aportes feitos antes disso. Então, a importância de se reivindicar a regularidade da situação previdenciária em qualquer relação de trabalho de que se faça parte, bem como de fazer contribuições espontâneas quando efetivamente se trabalha como autônomo, prioritariamente para a previdência pública, segue sendo, apesar de velho, aviso valioso. No Chile, que está em chamas, enquanto aprovamos nossa reforma, a privatização da Previdência Social levou a rendas de aposentadorias 65% menores que nos últimos salários da vida do trabalho. Quanto aos que ingressam no serviço público depois da limitação das contribuições, no valor do teto do regime geral, a recomendação em geral é para que opte pela previdência complementar, fechada ou associada disponível, pois, via de regra, não tem fins lucrativos, o que reflete em custeio efetivo menor do que a previdência aberta, bancos e seguradoras. Recomenda-se ainda que a adesão se dê apenas até o limite da contribuição previdenciária com contrapartida financeira no regulamento, conjugada com aportes para a previdência aberta até o limite da isenção do imposto de renda. Nesta seara, é importante nunca confundir os conceitos de previdência em seu longo prazo de indisponibilidade para a contribuição de renda e de investimentos, que sempre prometerão rentabilidade mais alta, que nem sempre se confirmará. Quem está no meio do caminho, entre os 35 e os 50 anos de idade, foi pego em cheio pela reforma, com aposentadorias mais tardias e em valores mais baixos. Afasta-se tanto mais da ideia de aposentadoria, quanto mais irregular tenha sido o histórico contributivo até aqui. Isso afeta profissionais liberais de várias faixas de rendas distintas, que se acostumaram com um padrão de consumo que acaba comprometendo toda a receita. É imprescindível voltar aos trilhos e avaliar a possibilidade de comprovação e regularização dos vínculos de trabalho e ou remunerações antigos e retomar contribuições regulares. Especificamente, em relação aos servidores públicos federais nessa faixa etária, faz sentido avaliar desde logo o interesse na opção pela limitação das contribuições oficiais ao teto do regime geral, com adesão ou não ao plano oferecido pela União, tendo em vista o prognóstico de reabertura do respectivo prazo da redação da PEC paralela, que deve ser aprovada na sequência da reforma. A utilidade dessa opção é maior para aqueles com maior benefício especial, renda proporcional estabelecida em lei, para quem optar por submeter a esta limitação, combinada com longo tempo contributivo pela frente até a aposentadoria. Por exemplo, quem já trabalhou 20 anos em razão da reforma terá que trabalhar mais 20 anos. Mas os casos concretos revelam prejuízo provável ou certo em inúmeras situações. Quem estava quase se aposentando deve avaliar as regras transitórias, tanto no regime geral quanto no regime próprio, que tentam suavizar a dureza da reforma. São diversos casos de pessoas que se prejudicaram por poucas semanas ou meses e precisarão pagar pedágios de alguns ou vários anos até obter finalmente a aposentadoria. Para estas pessoas, pode haver utilidade de comprovação ou indenização de vínculos antigos que antecipem o direito adquirido para a data anterior à da vigência da reforma, garantindo-se a aposentadoria com base na regra de idade, tempo de contribuição e de cálculos mais vantajosos. No caso dos servidores públicos, como a paridade e a integralidade só se garantem após as idades de 62
65 anos, é de se questionar a relevância de esperar pelo alcance dessas prerrogativas, pois o critério do reajuste anual poderá mostrar-se mais interessante que a paridade em longo prazo, e a medida das remunerações históricas nem sempre é inferior às últimas remunerações. Quem já está aposentado, por sua vez, via de regra, não será prejudicado diretamente pela reforma. Aqueles que continuam trabalhando mantêm o dever legal de continuar contribuindo, sem contrapartida e sem expectativa de formação de novos direitos, sendo irresponsáveis às promessas da restituição judicial das respectivas contribuições. Os servidores públicos aposentados, entretanto, assim como todos os ativos, sofrerão aumento da alíquota de contribuição previdenciária para até 22%, com a possibilidade de instituição de contribuições extraordinárias para equacionamento de déficit em alíquotas imprevisíveis. Isso importa a violação oblíqua, porém direta, à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos e proventos, enquanto a discussão de seu caráter confiscatório estiver correndo nas instâncias superiores, implicará a redução efetiva das aposentadorias. Falando delas, as contribuições extraordinárias para equacionamento de déficit já têm sido uma dura realidade por sua vez, para os aposentados pelos planos de benefícios definidos dos fundos de pensão dos bancos estatais. O que parece evidente nesse tema é a pouca disposição dos fundos para buscar a responsabilidade civil de seus patrocinadores, no contexto dos saldamentos e equacionamento de déficits. Os prejuízos vão desde a impossibilidade de buscar reflexo na previdência complementar de alterações salariais percebidas em reclamações trabalhistas, em razão da jurisprudência e informação do Supremo Tribunal de Justiça. Passam pela necessidade de recálculo dos benefícios proporcionais de planos soldados e ainda pela reivindicação pelos representantes dos patrocinados da legitimidade do direito do regresso nunca exercido pelos fundos de pensão nas hipóteses de responsabilidade. Então isso é um pouco do que está sendo hoje vinculado aos principais meios de comunicação escrito e falado, né? Os mais sérios, evidentemente, sobre os desdobramentos da reforma da Previdência. Agora não tem mais jeito, né? Passou. E o próximo é o serviço público, que vai ser também feito algumas reformas, né, a partir da reforma do regime geral, né? Então, temos que aguardar, claro, e nos mobilizar para isso. De antemão, os servidores, todas as pessoas já podem começar a fazer suas contas, né? A pensar mais no futuro de uma forma que ele possa, não sei como, né? Se possível, fazer um plano de aposentadoria complementar, porque de acordo com essa reforma que acabou passando, não tem jeito, né? Vai se reduzir o valor das aposentadorias. Isso será muito prejudicial para a maioria da população, né? Passou-se desde quando se ventilou a possibilidade da reforma da Previdência com Michel Temer em 2016 e encerrando agora se concretizando, na verdade, que não encerrou completamente ainda, se concretizando agora com o Bolsonaro, nós temos percas realmente muito grandes para os trabalhadores. Então resta-nos a nós fazer as contas e tentar procurar de alguma forma amenizar os prejuízos futuros, porque eles sem dúvidas virão. Sindicato em Destaque. Brasil! Brasil! Notícias sindicais. Cursinho preparatório ao concurso público da Prefeitura de Xeramobim. Bandeira vai fazer. Em virtude da baixa inscrição do nível fundamental e médio, não foi possível formar turmas. O sindicato SINSEC já entrou em contato com todos os inscritos desses níveis para devolver o dinheiro recebido. Se você ainda não recebeu, passe no sindicato, porque não haverá cursinho para essas áreas, porque não deu para formar turmas. E que também, se algumas das pessoas resolverem
fazer no nível superior, que também tem um programa parecido, pode fazer. Com relação ao nível superior, turma formada. Estaremos preenchendo as últimas vagas até quarta-feira, dia 6 de novembro. A abertura do cursinho, de acordo com o programado, será no próximo sábado, dia 9. As aulas ocorrerão todos os sábados, das 7h10 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas. Então, reforçando aqui, quem fez inscrição no sindicato para o cursinho nível fundamental e médio, esse infelizmente não haverá porque não formou turmas. Mas quem se inscreveu pode ir ao sindicato e receber o seu dinheiro de volta. Mas caso queira fazer junto com o pessoal do nível superior, deve aproveitar muita coisa também. Fica disponível às pessoas que queiram fazer. Bom, pagamento da prefeitura. Hoje está saindo educação dos 40% e 60%, finanças e administração, gabinete, governo e ouvidoria. Portanto, essas são as secretarias que estão pagando hoje, tá certo? Então, servidor, servidora, vá lá e procura o seu salário dessas secretarias. Também lembrando aos nossos servidores e servidoras que quem necessitar e é filiado ao sindicato, se precisar de exames, consultas de forma geral, tá? Passa no sindicato, nós estamos lá nos esperando todos os dias. Dúvidas sobre o seu salário, reclamações trabalhistas, nós temos uma assessoria sempre disposta a lhe orientar. Então nós estamos aqui na rua Dias Ferreira, número 103, funcionando todo dia de 7h30 às 12 horas e de 13h30 às 17 horas. Nos procurem. Bom, amanhã nós temos em todo o Brasil o Enem, né? O Enem, esse ano, nesse novo governo, o que esperar de um Enem nesse novo governo? Então, estudantes de todo o país amanhã irão fazer a prova, evidentemente aqueles que se inscreveram para fazer a prova do Enem. Nós vamos ler aqui algumas coisas que são importantes para que as pessoas possam estar fazendo a prova amanhã. Tá? Antes de lembrar, né, Igor, que se não me engano, a gente teve uma informação aqui que em Senador Pompeu, né, está aberto para estar dando um edital, concurso público em Senador Pompeu, e com muito mais vagas que o concurso público que era médio e superior. Nível médio e superior. Então, fundamental, médio e superior. Então, nós como são cidades vizinhas, aí, pessoas da nossa região que moram próximos a senador, né, fiquem ligados, né? A inscrição super acessível. As inscrições muito mais baratas que as inscrições de concurso em Xaramubim, né? Pelo tamanho do município, o senador Pompeu oferece muitas e muitas vagas, além de Xaramubim, que nós somos um município muito maior, com muito mais carência de servidores efetivos, enquanto o nosso concurso é muito limitado, apesar do cadastro de reserva que fica. Vamos lá, sobre o Enem. Às vésperas da prova, confira tudo que você precisa saber sobre o Enem 2019. Tá? Na reta final, pela tranquilidade, confiança nos conhecimentos adquiridos, revisão e atenção às orientações para o dia da prova. Tá? Então, essas são coisas que as pessoas vêm fazendo desde muito tempo. Tá? Então, é importante que o estudante esteja atento a tudo, mas tem algumas coisas que são fundamentais no dia de amanhã. Tá? Com o fim do horário de verão, a hora local de fechamento dos portões mudará nos 16 estados das regiões Norte e Nordeste. Ao contrário dos anos anteriores, dessa vez, o Brasil terá apenas 3 fusos horários durante o exame. No Ceará, os portões fecham às 13 horas. Se você fará a prova no estado, anote. Abertura dos portões, 12 horas. Fechamento dos portões, 13 horas. Início das provas, 13 horas e 30 minutos. Fim da prova no dia 3, que é amanhã, às 19 horas. E o fim da prova no dia 10, às 18 horas e 30 minutos. Verifique seu local de prova no cartão de confirmação de inscrição, disponível na página do participante e na aplicação do Enem. Então, vamos lá, se preparem, né? Procure levar caneta preta, não é a caneta azul. Vamos lembrar, né? Caneta preta, bandeira aí para com a caneta aqui. O Igor já preparou sua caneta? Já. Ele já preparou. Então, caneta preta, tá? Deve ser esferográfica,
transparente e tinta preta. Qualquer outra caneta é proibido e desrespeitar a determinação eliminará a pessoa candidata. Sobre alimentos, o lanche levado poderá ser vistoriado pelo aplicador da prova. Impedir a revista levará à eliminação. Dispositivos eletrônicos, todos os aparelhos eletrônicos, celular, smartphone, tablet e etc., devem estar desligados e no envelope para o porta-objetos até a saída definitiva da sala de provas. Se o dispositivo, ainda que dentro do envelope, emitir qualquer tipo de som, eliminará a pessoa candidata. Roupas e acessórios. É proibido usar óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou qualquer acessório que cubra os cabelos ou as orelhas também são proibidos. Vestimentas religiosas, como burca e kippah, são permitidas e passarão por revistas pelo coordenador. Tá? Local de prova e aplicação. É necessário estar atento a algumas regras. A violação de qualquer uma levará à eliminação. O caderno de questão só pode ser levado caso saia da sala definitivamente nos 30 minutos finais. Então, são algumas dicas importantes que nós passamos para as pessoas que irão amanhã fazer essa prova do Enem. Seria muito interessante que o governo municipais, estaduais e federais utilizassem o Enem para pelo menos uma cota de jovens para acessar o serviço público. Seria fundamental. Iria estimular cada vez mais nossos jovens, em vez de fazer um concurso público gastando dinheiro, se aproveitaria as notas do Enem para alocar essas pessoas no serviço público. Então, isso seria interessante, que valeria para todo o território nacional e não custaria nada para os prefeitos nem para os governadores, já que a prova é responsabilidade do governo federal. Bom, são 11 horas e 58 minutos. Temos ainda aqui algum tempo, né, Bandeira? E eu gostaria de ler aqui um texto que nós pegamos referente àquela palavra do Eduardo Bolsonaro, que essa semana causou uma polêmica nacional, né? E ainda está assim, porque ele andou soltando umas pérolas, né, não valiosas a respeito do AI-5, né? Todo mundo sabe, pelo menos quem já estudou, as pessoas mais idosas, pensaram que viveram a década de 60 e 70 do país, 80, do que foi realmente a nossa, como nós chamamos de ditadura militar. E essa semana, e parece toda semana assim, esse governo toda semana tem uma atrapalhada para falar, tem alguma besteira para dizer, né, que vai de encontro ao Estado democrático de direito ao qual nós vivemos, né? O presidente do Senado, veja bem, isso é o presidente do Senado, que não é essas coisas também não, né? O presidente do Senado publicou nota oficial exclusivamente para tratar do assunto. Não há espaço para retrocesso autoritário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, classificou de absurda, retrocesso e afronta inadmissível a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PCL de São Paulo, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o governo pode recorrer a um novo AI-5, se a esquerda radicalizar. AI-5 significa Ato Institucional número 5, que foi um dos mais radicais durante a ditadura militar. Em nota publicada nesta quinta-feira, 31, Davi Alcolumbre destacou que, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, honra a Constituição e respeita a harmonia entre os poderes da República, alicerce da democracia, que é intocável sob o ponto de vista civilizatório. Na nota, Davi Alcolumbre, que é deputado, um agente político eleito com o voto popular, faça insinuações contra a ferramenta que otorgou o próprio mandato. Mais do que isso, é um absurdo ver um agente político, fruto de um sistema democrático, fazer qualquer tipo de incitação à antidemocracia. E é inadmissível essa afronta à Constituição, ressaltou. A nota foi concluída com um chamado para o respeito à democracia. Não há espaço para que se fale em retrocesso autoritário. O fortalecimento das instituições é a prova irrefutável de que o Brasil é hoje uma democracia forte que exige respeito. Nas redes sociais, vários senadores
também se manifestaram. Em sua conta no Twitter, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, do Pernambuco, cobrou punição para o deputado. As instituições da democracia não podem continuar a tratar o deputado Eduardo Bolsonaro como inimputável. Ele é totalmente responsável pelos seus atos e palavras e precisa ser processado pelos crimes repetidos que comete contra a ordem democrática do país. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, considerou estarrecedor o posicionamento do deputado Eduardo Bolsonaro. Estarrecedor e inaceitável. Qualquer um que tenha vivido ou tenha conhecimento mínimo do que foram os atos institucionais, em especial o AI-5, não pode aceitar uma declaração como esta. Não importa se é filho de presidente da República ou não. O senador Renan Calheiros, do MDB da Alagoas, também condenou a declaração do deputado. Em sua opinião, a democracia não comporta comissões autoritários, retrocessos e enxovalhamento institucional. E o AI-5 foi a expressão mais aterradora, opressiva e fascista da história. Então seguiram-se nas redes sociais, nos meios de comunicações, muitas e muitas outras críticas a essa incitação do Eduardo Bolsonaro. Parece até que são meninos de recado, não sabemos de quem, mas de uma elite ainda que sente saudade do que foi o AI-5, porque também não sofreram ele, foram os beneficiados por esse ato institucional. De fato, é que politicamente nós vivemos num país hoje bastante uma democracia amadurecendo e, como disse alguns dos deputados que revidaram ao Eduardo Bolsonaro, o país não há espaço mais para esse tipo de declaração. Nós continuaremos sendo um país democrático, porque nossas instituições, apesar dos pesares, ainda é muito forte e não vai ser aceito, em hipótese alguma, um retrocesso como aconteceu agora na década de 60, 70 e 80 aqui no Brasil. Bom, mas já são 12 horas e 3 minutos, nós estamos chegando ao final do programa Sindicato em Destaque. Agradecer você, servidor, servidora, aqui de Xaramubim, povo que mora fora do nosso estado, do nosso país, que nos acompanha. Um grande abraço a todos. Obrigado, Bandeira na Técnica. Obrigado, Igor. Um grande abraço a todos e o programa Sindicato em Destaque volta na próxima sábado.